Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em educação, e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma atividade da fase de alfabetização. Ela é uma atividade que eu gosto bastante porque, como ela é da fase da alfabetização, ela pode ser usada com as 4 hipóteses de escrita. Então ela é uma atividade bastante versátil e ela faz parte de um material chamado Bichinhos de Jardim, Alfabetização em Matemática, que está lá no site da loja virtual, no www.janainespolidori.com.br. Se você ficou interessado no material, eu vou deixar o link aqui embaixo no resumo do vídeo, basta você clicar para ver mais informações. Esse material, uma das vantagens dele é que ele traz palavras para serem trabalhadas com as hipóteses de escrita dentro de um campo semântico. O que significa isso? Que dentro de um mesmo rol, de uma mesma categoria, de uma mesma lista de elementos, eu trago palavras para que a criança saiba que ela está dentro de um limite. Então, se eu estivesse falando de objetos, por exemplo, seriam só objetos. Se fossem animais selvagens, só animais selvagens. E no caso aqui da atividade que eu vou mostrar para vocês, são só bichinhos de jardim. Para poder me auxiliar nessa atividade, eu vou utilizar as letras móveis, ok? Então, vamos começar? Bom, o título da atividade eu vou mostrar para vocês, é esse daqui, mistura de bichinhos. Qual que é o propósito da atividade? Eu trago aqui sempre 2 bichinhos, que aqui no caso do primeiro quadro é uma abelha e um caracol, e os nomes da abelha e do caracol, as letras dos nomes, estão embaralhadas aqui no meio. Para poder me ajudar, como eu falei, eu vou utilizar as letras móveis. Então, é bacana se você tiver condições, se o aluno for pré-silábico ou silábico, de deixar exatamente essas letras aqui separadas, ou se o aluno for mais espertinho, você pode pedir para ele olhar as letras móveis e separar exatamente essas letras que estão aqui no quadro. Vocês percebem que a atividade é bem elaborada? Então dá para o aluno perceber bem quais são as letras da primeira parte aqui desses 2 bichinhos e quais são as letras da segunda parte dos bichinhos de baixo. Ele não vai confundir, porque ela tem uma delimitação de espaço. Então, primeiro passo, o aluno vai separar as letras que estão aqui no quadrinho. Separadas as letras, ele vai ter um mexe-mexe que ele mesmo compôs. E daí você vai pedir para ele escrever o nome das palavras com essas letras que ele separou, as letras móveis, né? Essas daqui, por exemplo, ou as que você tiver aí na sua escola ou na sua casa, né? Enfim, como você estiver trabalhando. No caso de separar as letras móveis, depois que ele formou as palavras, porque daí você vai pedir para ele formar as palavras abelha e caracol e não pode sobrar letra. Isso é interessante e importante a informação. Depois que ele fez isso, você vai conferir para ver se ele escreveu corretamente e só depois esse aluno vai escrever o nome aqui, mas tem outras regrinhas junto, já vou explicar. Se o aluno for maiorzinho, você coloca várias letras para ele, vou colocar aqui espalhada, aí você coloca assim perto da folha e você pede para ele separar as letras de abelha, por exemplo. Então ele vai lá, vai procurar as letras que formam a abelha. Eu vou pegar aqui rapidinho, só para você ver como que vai ficar. Não é exatamente o que está escrito na atividade, mas como nós sabemos, o bom professor ele vai além da atividade. A atividade ela traz uma comanda, mas o ideal é que o professor possa complementar essa comanda. Eu vou tentar colocar aqui para vocês verem que ficou exatamente a palavra abelha. Então, olha, eu fiz aqui, o aluno vai, na verdade a comanda é assim, para separar um lápis vermelho e um amarelo. Observe as figuras do grupo e pinte de vermelho as letras que formam o nome da figura da esquerda. Então, o aluno vai pegar o lápis vermelho, vai procurar essas letras aqui que ele separou aqui no meio desse emaranhado de letras e vai pintar de vermelho. Daí ele vai escrever aqui a palavra abelha. Depois ele vai pegar o lápis dele amarelo, que era o outro lápis pedido, vai escrever caracol com as letras do mexe-mexe que ele mesmo separou e vai anotar aqui a palavra caracol.
Bom, então como você percebeu, ela é uma atividade bastante enriquecedora e ela consegue dar ao seu aluno algumas possibilidades. Como eu falei, ela é uma atividade que é ótima tanto para um pré-silábico quanto para um alfabético. Para o alfabético, você pode complementar o trabalho pedindo para ele escrever frases no caderno dele com os bichinhos de jardim que estão aqui. Ou se ele for muito alfabético, porque a gente sabe que tem aqueles alunos que eles são muito bons, já fazem texto, ainda no primeiro ano ou até no pré, você pode pedir para ele montar um texto, uma historinha, utilizando alguns dos animais pedidos, porque essa folha aqui que eu mostrei para vocês, na verdade, ela é a primeira página de uma atividade de 2 páginas. Então ali você vai ter outros animaizinhos, outros bichinhos de jardim que ele pode utilizar na produção dele. Já para o caso do pré-silábico e do silábico, o objetivo é a identificação da letra. Então o importante é que ele consiga perceber o contorno da letra para poder estimular o lobo occipital dele, como eu já falei em outros vídeos, porque ele precisa desse contorno para poder entrar no mundo da leitura e da escrita. E no caso do silábico alfabético, ele vai dar uma regularizada na ortografia, porque, por exemplo, abelha, olhar, provavelmente ele vai ter dificuldade na hora de escrever. Mas quando você tem um mexe-mexe fechado, com exatamente as letras que ele precisa adequar a escrita dele utilizando aquela letra que falta. E daí ele vai ter que perceber em qual das sílabas que vai ser utilizado aquilo, certo? Bom, esse material aqui, como você viu, ele é um material bem interessante. Tá lá no site da loja, como eu falei um pouco antes no vídeo, e ele traz atividades de matemática também. Então ele é super apropriado como um pacote completo para você. Se eu não me engano, são 15 páginas, ou aproximadamente 15 páginas. E daí você tem uma boa variedade de exercícios, porque você sabe que eu não gosto de fazer exercício igual e nem exercício que fica enrolando o aluno, digamos assim. Eu gosto de exercício que faça realmente o aluno pensar, que realmente valorize seu trabalho e que realmente traga algum aprendizado no nível de linguagem, nesse caso, e matemática, porque aqui a gente tem também as atividades de matemática que estão bem interessantes. Eu espero que você tenha gostado da dica de atividade, da divulgação do material. Curta o vídeo se gostou, compartilhe com seus colegas para eles conhecerem meu material, meu trabalho também. Se tiver alguma dúvida, escreva nos comentários e até a próxima!